E aí, hoje a gente vai fundo para entender uma das forças mais impressionantes que moldam a nossa sociedade, sabe? Os movimentos sociais aqui no Brasil. Eles são a prova viva de que a ação coletiva pode sim transformar o mundo ao nosso redor. Então, bora mergulhar nessa história. Olha, toda grande mudança geralmente começa com uma pequena faísca, né? Com alguém que olha para uma situação e pensa, isso não tá certo. A história do João é exatamente assim. É a história de muita gente, na verdade. Pensa só, ele morava numa comunidade, via o descaso ali no dia a dia. E não era um problema abstrato, não. Era algo bem concreto, do tipo que afeta a vida de todo mundo, sabe? Saneamento básico que não funciona direito, jovens sem muitas perspectivas, aquela sensação de abandono, de que as promessas nunca saem do papel, sabe? Era um sentimento que todo mundo na comunidade compartilhava. Pois é, e aí que vem a virada de chave. Chega uma hora que cansa só esperar, né? Então, o João e os vizinhos dele decidiram que era hora de parar de observar e começar a agir. E como isso começa? Com conversa, com planejamento, juntos. E essa organização ganhou um nome, ganhou uma cara. Deixou de ser só um monte de gente insatisfeita para se tornar uma força real, com identidade. Nascia ali a Associação de Moradores do Canto Feliz. Agora sim, eles estavam prontos para mobilizar e principalmente para cobrar seus direitos. E olha só, o resultado veio. A pressão que eles fizeram como um grupo unido funcionou de verdade. Eles conseguiram coisas palpáveis, melhorias reais para a comunidade. Uma creche nova, água chegando direitinho na casa das pessoas. É ou não é um exemplo perfeito do poder que a união tem? Essa história do João é um baita exemplo, né? Mas agora vamos entender melhor o processo. Como é que essa faísca inicial se transforma numa chama coletiva? O que de fato faz um movimento ser um movimento? Então, a definição é essa aqui, olha. Um movimento social é essencialmente uma ação coletiva e, o mais importante, organizada. Não é algo que acontece por acaso, sabe? Tem sempre um propósito muito claro, seja para lutar por uma mudança ou para impedir que uma mudança ruim aconteça. Ok, isso aqui é super importante para a gente não confundir as coisas. Qual a diferença entre um movimento e um protesto? Pensa assim, um protesto é tipo uma foto, um evento que acontece num dia. Pode até ser espontâneo. Já o movimento é o filme completo, é um esforço contínuo, organizado, com metas que vão lá na frente. O protesto é uma das ferramentas que o movimento usa, mas não é o movimento inteiro. Para um movimento realmente existir e ter força, ele precisa de alguns ingredientes básicos. Primeiro, a ação coletiva, né? Um grupo agindo junto. Segundo, uma identidade compartilhada, aquele sentimento de nós, de pertencimento. Terceiro, objetivos claros, o que a gente quer alcançar. E por último, o que se chama de repertório de ação, que nada mais é do que o conjunto de táticas que o grupo vai usar, desde passeatas e petições até, hoje em dia, campanhas online. E aqui no Brasil, essa luta tem muitos, mas muitos rostos diferentes. Os movimentos sociais são o espelho da imensa diversidade de causas e demandas que existem na nossa sociedade. Vamos começar pelo campo, onde a gente tem uma luta histórica que é pela terra. Movimentos rurais, por exemplo, são fundamentais para manter a reforma agrária e os direitos dos trabalhadores rurais sempre em pauta no debate nacional. Já nas cidades, a briga é por direitos que deveriam ser básicos para todo mundo. Moradia digna, um transporte público que funcione, saneamento. Lembra da história do João, lá do começo? É exatamente isso. E tem também os movimentos que lutam por algo essencial: reconhecimento. São os movimentos negro, indígena, feminista, LGBTQIA+. A luta deles é contra o preconceito, é pela valorização e pelos direitos de grupos que foram, historicamente, deixados de lado. E claro, não dá para esquecer da luta pelo nosso futuro, né? Os movimentos ambientais estão na linha de frente, defendendo a Amazônia e todos os nossos biomas. Eles pressionam contra o desmatamento e por um modelo de desenvolvimento que não destrua o planeta. Bom, a gente já viu os vários tipos de movimento. Mas e na prática? Qual o impacto real disso tudo? Vamos ver agora como essas lutas literalmente moldaram a história e as leis do nosso país. Um exemplo que todo mundo conhece é o MST, o Movimento do Sem Terra. Ele não é só grande no Brasil, é um dos maiores do mundo. Foi a força do MST que colocou a reforma agrária de vez na agenda política do país. Uma discussão que não dá mais para ignorar. Agora, se a gente fala de persistência, a gente tem que falar da trajetória do movimento negro. É uma luta que vem de séculos, séculos de resistência. Depois da Constituição de 1988, essa briga por reconhecimento ganhou ainda mais força e levou a conquistas históricas como as políticas de cotas, que foram um verdadeiro divisor de águas no acesso à universidade e ao mercado de trabalho.
E nessa mesma linha de transformações profundas, o movimento feminista tem sido absolutamente fundamental. É uma luta constante para combater a violência de gênero e a desigualdade, trazendo esses temas que muitas vezes eram ignorados para o centro do debate público. E essa luta não ficou só no discurso, ela gerou resultados muito concretos. Em 2006, veio um marco, a Lei Maria da Penha. Essa lei, que é uma ferramenta crucial na proteção das mulheres contra a violência doméstica, foi uma vitória direta, conquistada pela mobilização e pela pressão incansável do movimento feminista. E tem um grito que ecoa na nossa história, né? Diretas já. Esse não foi só um slogan, foi o grito de guerra de um movimento popular imenso lá nos anos 80. Um movimento que foi absolutamente decisivo para a gente conseguir encerrar o período da ditadura militar e trazer a democracia de volta para o Brasil. Mas é claro que a história não para aí. A luta continua. Hoje em dia, os movimentos sociais encaram desafios totalmente novos, super complexos e precisam se adaptar o tempo todo para continuar relevantes. E os obstáculos não são poucos, não. A gente está falando de tentativas de criminalizar os protestos, de uma polarização política que muitas vezes acaba com qualquer chance de diálogo, fora a luta constante contra a desinformação, as fake news e, claro, o desafio de usar o mundo digital para mobilizar as pessoas de forma eficaz. É muita coisa. Então, a mensagem principal que fica é esta: movimentos sociais não são peças de museu, não são relíquias do passado. Pelo contrário, eles são uma parte viva, pulsante, absolutamente essencial para que a nossa democracia funcione e se fortaleça. E para a gente fechar, fica uma provocação. A gente começou com a história do João que olhou para o seu bairro e decidiu agir. Então a pergunta que fica é: qual é a injustiça no mundo ao nosso redor que nos move, que acende aquela faísca para a gente buscar a mudança? Porque, no fim das contas, é sempre com essa faísca que tudo começa.